Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar de classes gramaticais, mas só para relembrar o que nós já havíamos estudado, nós sabemos que as palavras são formadas a partir de dois processos. Então eu tenho o processo de derivação, que é aquele processo que nós colocamos um pedacinho de partícula ou antes ou depois do meu radical, que eu tenho o processo de derivação prefixal ou processo de derivação sufixal. E eu tenho o outro processo que é chamado de processo de composição, aquele que nós juntamos dois radicais, né? Esses dois processos podem ser ou composição por aglutinação, que é aquele que nós falamos, lembra, que come um pedacinho de letra, ou processo de justaposição, que é aquele que não perde letra nenhuma. Então, como nós já vimos que essas palavras são formadas, a partir de agora nós vamos analisá-las. Veja bem, a primeira classe gramatical que nós vamos ver, e quando nós estamos falando de classe gramatical, nós estamos falando dentro de português de algo que é chamado de morfologia. Então, pode ser que venha a palavra morfologia ou a expressão classe gramatical. Fiquem atentos em relação a isso, tá bom? A primeira classe gramatical que nós vamos ver é a classe dos substantivos. Professor, o que é um substantivo? Tudo que existe no mundo, dentro do mundo, fora do mundo, dentro do meu pensamento, fora do meu pensamento, tudo que existe dentro da Terra, dentro da galáxia, dentro do reino tão distante, dentro do mundo de Nárnia, seja lá onde for, tudo que existe possui um nome. E substantivos são nomes, ok? Então, nós temos que ficar atentos em relação a isso. Nomes são substantivos. Tudo bem, galerinha? Então, olha só. Os substantivos, eles são subdivididos. Então, tudo que nós vimos até o comecinho lá do ensino fundamental 1 que a tia ensinou para nós vamos rever a partir de agora. Como uma subdivisão desses substantivos, nós vamos ter o substantivo simples e o substantivo composto. Nós vamos ter o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Nós vamos ter o substantivo concreto e o abstrato. Nós vamos ter o substantivo comum e o próprio. E por último, nós temos os coletivos, ok? Vou dar uma explicadinha de cada um deles para vocês. Vamos começar pelo comum e pelo próprio. O substantivo comum é algo que não é específico, tá bom? Ele é algo relativamente comum que nós vemos no dia a dia. O substantivo próprio, ele é um específico. Como assim, professora? Me dê um exemplo. Então, vamos lá. Minha gata comeu a ração todinha. Então, eu preciso sair e comprar mais ração para minha gata, porque ela comeu tudo. Então, o substantivo aí, o nome gata, não é um nome de um animal? Então, eu tenho gata como um substantivo comum. É um gato, é um animal. Beleza. Agora, se eu digo Luna comeu toda a ração, eu tenho Luna como um gato específico. Ela é a minha gata, é o nome da minha gata. Então, eu tenho aí um substantivo próprio, ok? Então, uma das características principais do substantivo próprio é que nós usamos nele letras maiúsculas. Então, são nomes específicos. Tudo bem? Vamos continuar. A partir de agora, nós vamos ver os coletivos. Sabemos que os coletivos são conjuntos, então eles são muito mais fáceis. Eu não preciso falar de um todo. Eu posso colocar um nome e derivar um coletivo total. Um coletivo de algum ser. Então, lembra que nós vimos que lá tem alcateia, nós vimos que tem que mais? Matilha, nós temos como coletivo. Nós temos vários tipos de coletivos que abrangem um conjunto, tá bom? Molho, que é de Chaves. Nós temos vários exemplos e esses são mais fáceis. Mais um. Nós temos os primitivos, substantivos primitivos e substantivos derivados. Primitivos. A palavra primitivo me lembra de quê? De primeiro, não é? É justamente isso.
Os substantivos primitivos, eles são as palavras mães dos substantivos derivados. Os substantivos derivados são filhas, são palavras filhas dos primitivos. Se eu tenho, por exemplo, a palavra pedra, a palavra pedra é um substantivo primitivo. Agora, eu posso ter um substantivo que é filho desse primitivo. A palavra pedreiro é uma palavra derivada de pedra. Tá vendo como vai ficando mais fácil? É muito tranquilo. Então, nós temos primitivos derivados, nós temos comum e próprio, e nós já vimos o substantivo coletivo. Vamos agora para o substantivo simples e para o substantivo composto. Muito fácil porque nós já vimos o processo de formação de palavras. Os substantivos simples são aqueles que possuem apenas um radical. Os substantivos compostos são aqueles que possuem mais de um radical. Então, normalmente, eles vêm separados por hífen, esses compostos, mas não é uma regra, não é uma obrigação. Nós vimos, por exemplo, a palavra passatempo, que possui 2 radicais e ela não é separada por hífen. Então, facinho, facinho, composição, processo de composição ou por aglutinação ou por justaposição. Entra nesse substantivo simples e nesse substantivo composto. Ok, pessoal? E por último, substantivo concreto e substantivo abstrato. Muitas vezes nós aprendemos assim, concreto é aquilo que a gente pode pegar e abstrato é aquilo que não dá pra gente ver. Mas não é essa a característica principal deles, tá bom? Porque se nós formos pensar dessa forma, nós vamos embananar muitas vezes. O que nós temos que imaginar? Que o substantivo concreto é aquele que possui existência própria. E o substantivo abstrato é aquele que precisa de alguém para que ele sobreviva. Por exemplo, eu tenho o coração. Coração é um substantivo concreto. Ele possui existência própria. Mas eu tenho um outro substantivo, que é o amor. O amor, na verdade, precisa de alguém para senti-lo. Então, a partir daí, eu tenho um substantivo abstrato. Então, pensem em substantivos abstratos como sentimentos, como ações, tá ok? Amor, ódio, paixão, ira, raiva, são substantivos que precisam de uma pessoa para senti-lo. Tudo bem? Eu vou deixar a atividade da PDA para vocês fazerem. Qualquer dúvida pode me mandar lá no grupo, beleza? Tchauzinho para vocês.